tradutores entre as equipes, né, para quem chegou depois, porque alguns demorou para alguns, né, conseguir a matrícula, a liberação da matrícula. Então, a primeira avaliação já foi enviada, determinamos aí o dia 11 de dezembro para vocês entregarem, uma data bem generosa, e essa data eu estabeleci larga, por dada a dificuldade que a gente está tendo para encontrar material, né, para pesquisar. Eu queria pedir muito que vocês não deixassem para a última hora, pessoal. No semestre passado, aconteceu isso. Muita gente deixou para o final, e aí o computador quebrou. Até caso de Covid tivemos, né? A gente perdeu parentes. Foi uma época que eu estava muito brava, né? Então, não deixem para a última hora, tá bom? Se apressem. Principalmente porque há um motivo adicional. Alguns de vocês certamente caiu no sorteio para vocês, autores, vocês terão muita dificuldade de encontrar algum material. Então, depois de muito procurar, vocês não encontrarem, vocês têm que entrar em contato comigo para ver o que a gente vai fazer, tá bom? Então, não demorem, procurem logo. Eu mandei para vocês, inclusive, um texto, não é? Para servir de guia, para vocês escreverem o material de vocês. Vocês vão ter que mandar, a partir da segunda metade de novembro, eu passo a receber. Não mande antes, porque senão se perde na enxurrada de mensagens que eu recebo, né? Já tenho 4 e-mails, vou ter que fazer mais uns 2 aí, para cada um ser só destinado para alguma coisa específica. Mas voltando para a vaca fria, pessoal, então, nós combinamos que por causa da minha garganta, a gente faz mais esforço do que presencialmente, né? Então, nós combinamos que nós vamos ficar revezando as aulas síncronas. Então, a nossa última aula síncrona foi pela manhã, contemplando a turma da manhã. E esta está sendo à tarde, então o nosso próximo encontro vai ser pela manhã, a gente vai ficar revezando. Estão conseguindo gravar? Está sendo gravado já, professor. Opa, que maravilha. Pronto, então, gente, a turma que não pode comparecer recebe a gravação da aula, ok? Dito isto dito, vamos dar uma breve passagem, gente, pelos slides da aula assíncrona, né? Semana passada a aula foi assíncrona. Então, deixe-me ver aqui se eu acho, nessa enxurrada de coisas. Só um minuto. Literatura angolana 1. E literatura... Ok. Segunda. Então, gente, eu vou começar agora a compartilhar com vocês os slides da aula, ok? Então, sempre faço isso, gente. Depois daquela parte introdutória que nós tivemos, discussões gerais, inclusive mandei para vocês o comentário dos 3 primeiros textos, né? Então, eu mandei para vocês esse conjunto de slides de uma introdução à literatura do país. Então, quando terminarmos Angola, eu vou fazer a mesma coisa com Moçambique, ok? Então, gente, esse material foi o objeto da aula assíncrona. Então, vamos ver rapidamente a localização de Angola, algumas imagens, né, de lá, alguns dados do país. Notem que é um país grande em tamanho, né, de mais de 200 países, ele ocupa o 46º lugar, mais ou menos o tamanho de Minas Gerais, né? É o maior das 5 ex-colônias, né? Ao menos do tamanho do Pará, coloquei aí. Das 5 ex-colônias de Portugal na África, é o maior, né, dos 5. É um país, pessoal, que tem lutado ainda com o que a Guerra Civil destruiu, né? Houve uma guerra civil lá, logo após a independência,
que destruiu aeroportos, escolas, hospitais, portos. Então, é um país que luta ainda por recuperar as perdas e é um país ainda muito pobre, embora tenha muita riqueza, né? Então, é um país ainda em luta para o seu lugar ao sol. Eu trouxe essas línguas nacionais, pessoal, são várias, eu trouxe apenas algumas, né? As mais conhecidas são o Umbundo e o Quimbundo. O Umbundo é a língua mais falada. No entanto, o Quimbundo é a mais privilegiada, porque o Quimbundo é a língua da capital, ok? Então, são línguas, pessoal, que existiam lá antes da chegada dos portugueses. São as línguas chamadas de tribais, como queiram, né? As línguas étnicas. Essas línguas se misturaram com o português e geraram o crioulo, ok? Um pouco aí sobre a economia, o IDH muito baixo. A gente sabe que esse IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, quanto mais próximo de um, mais rico, mais... a palavra rico nem é bom, está em melhores condições de vida, não é? Maior, mais bem desenvolvido o país é. Então, ele está ali mais ou menos no meio, 0,5, é muito baixo. A expectativa de vida em 2011 deve ter melhorado, pessoal, era de apenas 51 anos. A mortalidade infantil tinha números, pessoal, medievais. De cada 1.000 crianças que nasciam, 167 não chegavam ao primeiro ano de vida. Fazendo aí a proporção de cada 100 crianças, 17 crianças não chegavam à idade de 1 ano. Questão de diarreia, inanição, uma série né? A população lá, 70% sabe ler e escrever, quer dizer que 30% não sabe ler e escrever, então é muito baixa ainda. A saúde é classificada entre as piores do mundo. Quando eu tenho alunos africanos, eu fico cheio de dedos em trazer esses dados, pessoal, porque parece que a gente está querendo desvalorizar o país. Não é isso. São dados reais e concretos. Esses dados não inviabilizam a condição cultural, que são países muito ricos do ponto de vista cultural, são países também de beleza inquestionável, não é? Ok? Quem pensar que vai chegar em Angola e vai encontrar aquelas casinhas de palha lá com índios, com negros batendo tambor, né? Pintado para a guerra, vai se decepcionar. Só vai ver lá McDonald's, Pato Donald's e muito mais, né? Desse tipo. Algumas das etnias, pessoal, não vou ler o que está aí. Essas etnias, cada uma delas tem sua língua, sua maneira de se vestir. Alguns deles, inclusive, fisicamente são diferentes um do outro, não é? E a miséria é que essas etnias formaram partidos políticos. Então, na época lá da Guerra Civil, não era só um partido político lutando com o outro, eram rivalidades ancestrais que eram resgatadas, né? Então, quem era Umbundo não queria nada com quem era Ovambo e por aí ia, né? Há um livro maravilhoso do Pepe Tela, chamado Mayombe, que você percebe a dificuldade que foi dos angolanos se unirem para lutar contra o colonizador por conta dessas diferenças tribais. Então, o cidadão podia ser soldado, mas não queria obedecer ao capitão, porque o capitão era de uma tribo diferente da dele e ele julgava que a tribo dele era melhor do que a tribo do outro. E pior do que isso, não era ter tribo contra tribo, era aquele que era filho de alguém de uma tribo, um homem de uma tribo e a mulher da outra tribo. Ele é considerado destribalizado. Esse não tinha nem palavra, nem era dado a ele participar dos debates, porque você é um destribalizado, você não tem nada que se meter aqui. Esse era pior ainda,
do que o mestiço, filho de branco com negro, né? Era considerado. Deixa eu só desligar aqui o meu celular aqui, está me perturbando. Bom, aí os rostos, pessoal, para vocês perceberem como há diferenças na cor de pele, a maneira de se vestir, né? Para vocês verem, olha, como é bem diferente. Tal. Aqui a população onde essas tribos estão concentradas, ok? O lema do país, pessoal, é o mesmo da UFC, Virtus Unita Fortio, quer dizer, a união faz a força. Olha como é lindo o país, né? Aqui é o Rio Congo, foi através desse rio que chegaram os primeiros portugueses em Angola. Aí tem um pouco da história, pessoal, também não vou repetir, vocês leem aí com calma. Aqui sim, esse aqui é que é o drama, né? Então, esses três partidos, pessoal, quando a Angola começou a se articular para lutar contra o invasor, esses três partidos se formaram. O MPLA era um partido de orientação marxista, que tinha apoio, recebia armas e dinheiro treinamento vindo da União Soviética, né? Então, no livro Planalto e a Estepe, o personagem que representa o próprio Pepe Tela, né? Ele é um estudante que sai de Angola para estudar na União Soviética para lá ter formação militar para liderar a tomada do poder. O FNLA, pessoal, Frente Nacional de Libertação de Angola, era um partido de orientação capitalista. Então, ele recebeu apoio dos Estados Unidos, né? E também do Zaire, que é um país vizinho, né? O Zaire fica entre Angola de um lado e Moçambique do outro. No meio deles tem o Zaire. E, finalmente, pessoal, a UNITA também tinha orientação marxista, mas maoísta, quer dizer, era apoiada pela China, né? Então, vocês observem que a África tornou-se, pessoal, um cenário, tornou-se um palco de lutas da Guerra Fria. De um lado, os capitalistas versus os comunistas. O partido que vencedor foi o MPLA. Né? Logo depois da independência, esses três partidos entraram numa guerra selvagem e o MPLA sai vencedor. Então, durante um tempo, houve um único partido. Ele não permitiu mais que os outros partidos funcionassem, até que, por pressões internacionais, ele se abriu para eleições plurais. Mas o MPLA ganhou de novo. E aí os outros dois não aceitaram, disseram que foram eleições forjadas e recomeçou a guerra de novo. Então tem tudo isso aí contado, tal. Olha aí, gente, os refugiados da Guerra Civil em Angola. Até perder de vista pessoas que viam, muitas dessas crianças, dessas pessoas, pisavam em minas escondidas, né? Minas, e aí ficavam amputados, ou morriam, ou ficavam amputados. Uma verdadeira tragédia mundial, né? Okay? Então, isso aqui é que nos importa, pessoal, saber que quando a gente fala da literatura na África, a gente não pode utilizar aquelas denominações que nós utilizamos na literatura portuguesa, brasileira, até americana, inglesa e tal. Por quê? Porque a literatura a rigor surge já num cenário de literatura modernista. Quando a literatura surge nesse país, nós já temos o modernismo. Então, barroco, romantismo, parnasianismo, tudo isso inexiste na literatura africana, nessa literatura que nós vamos estudar. No mais a mais, a literatura que nos importa é só essa literatura a partir do quarto período, formação, nacionalismo, independência e renovação. Esses três primeiros, incipiência, primórdios e prelúdio nacionalista, nós vamos passar por ele só en passant mesmo, só para que vocês tenham conhecimento, porque esses três primeiros períodos, eles estão enfeixados
numa denominação maior chamada de literatura colonial, que é uma literatura que não representa a ideologia, a mentalidade dos africanos. Uma literatura que pode até ser produzida na África, mas não é africana. Então, aí, cada um desses períodos, pessoal, eu descrevi. O primeiro período, que é o mais longo, surge com a chegada dos primeiros colonos, né? A gente sabe que eles chegaram ainda no século XV, antes do Brasil ser descoberto. Nós já tínhamos portugueses ali. Então, essa primeira literatura, pessoal, praticamente não há livro produzido, ninguém publicou livro durante esse período, e é literatura que vai ser publicada em jornal, é um conto aqui, um poema acolá, tá? E aí tem alguns. Eu até trouxe, pessoal, essas cópulas. As cópulas são esse tipo, esse gênero de poema aí. É cada estrofe formada por 4 versos, né? Aí você tem o último verso menorzinho do que os outros. Isso aqui, gente, o Luiz Félix da Cruz, ele era um português que veio trabalhar em Angola, veio à força, né? Então detestou Angola, e aí escreve esse poema, pessoal. Vocês encontram a íntegra do poema nesse link aí que eu deixei para vocês, tá? Então, alguns consideram que esse é o primeiro poema que se produziu em Angola, não angolano, porque nem o autor é angolano e nem o conteúdo favorece Angola. Então, ele diz: nesta turbulenta terra, armazém de pena e de dor, confusa mãe do temor, inferno em vida. Olha como é que ele está descrevendo Angola, pessoal. É um armazém de pena e dor, inferno em vida. Viver ali é como viver no inferno. Terra de gente oprimida, monturo de Portugal, para onde purga seu mal e sua escória. Então, Portugal só manda para lá gente ruim, né? Onde se tem por vanglória o furto, a malignidade. Quer dizer, o cara se gaba de ser ladrão. Eu sou mais ladrão que você não rouba mais do que eu. A mentira, a falsidade, o interesse. Onde a justiça perece por falta de quem a entenda. E onde para ver emenda usa Deus. E aí tem saltos que eu coloquei aí. Termina assim: vós sois sábio e criador, falando com Deus, desta fábrica do mundo. E é vosso saber profundo e sem medida. Primeiro ele gaba Deus. Aí diz para ele: lembrai-vos da minha vida, antes que em posse desfaça, ou dai-me da vossa graça por eterna despedida. Né? Ele prefere morrer a continuar ali. Então, aqui vocês já conseguem imaginar, pessoal, e como a literatura colonial é uma literatura que ela rebaixa, ia usando o verbo denegrir, pessoal. Evitem. Ele rebaixa, não é, o angolano. Então, não pode ser considerado poema angolano. Aqui tem uma 10ª, pessoal, também, vou pulando. Aí, em 1849, surge a segunda fase da literatura angolana. É quando começam a ser publicados os primeiros livros, não apenas em Angola, mas nas 5 ex-colônias de Portugal na África. O primeiro livro a ser publicado, pessoal, foi esse da direita, Espontaneidades da Minha Alma. É o assunto da aula de hoje. Um dos assuntos. Então, esse livro foi publicado por um mestiço. Ele era filho de negro e branco, né? E, na verdade, eu não sei se a mãe dele era negra, né? Mas ele já vinha de ascendentes negros. Ele era mestiço, a família dele tinha certa posse, né? Mas o pai dele cai em desgraça por ser miguelista. A gente vai ver no momento certo. É um livro, pessoal, que já antecipando, só tem valor histórico. A qualidade é de um escritor juvenil que está começando, né? A qualidade é muito baixa do ponto de vista estético, mas ele tem o seu valor histórico. Foi o primeiro livro publicado em uma das 5 ex-colônias, né,
das 5 ex-colônias de Portugal. Por que, pessoal, o livro só foi publicado em 1849? Porque era praxe de Portugal não permitir que suas colônias possuíssem tipografias. Notem que aqui no Brasil, a primeira tipografia é instalada só quando a família real chega, em 1808. O medo é que, como aconteceu nos Estados Unidos, né, em outros locais, Portugal tentou se vacinar contra a possibilidade de as colônias produzirem material subversivo. Então, para não haver esse risco, eles impediram todo o material, inclusive material usado no ensino, né, vinha da Europa, vinha de Portugal, principalmente. Então, por isso, o primeiro livro só é publicado em 1849. Poucos anos antes, Angola recebia a primeira tipografia. Não sei se 1846, por aí. Né? Ok? Então, desse período, pessoal, data também uma outra obra importante, sobre ela nós iremos tratar, isso é uma ameaça, que é o Nhamuturi. Ok? A terceira fase, chamada de nacionalista, só é nacionalista no nome. É uma literatura, pessoal, produzida dentro daqueles estereótipos, chamada de literatura tarzanística. Eram obras que eram escritas por não angolanos ou por angolanos assimilados que olhavam para a África com um olhar estranhado. O que é isso, pessoal? Imaginem vocês passar uma semana entre os esquimós. Quando vocês voltarem, vocês têm mais assunto para falar do que não sei nem quem. Porque tudo lá é estranho para vocês. O que eles comem é estranho, a rotina deles é estranha, tudo é estranho. Assim, pessoal, esses autores vão tratar a África como estranho, a religião é estranha, os hábitos alimentares, o tipo de língua, os animais que ali estão, a cultura, tudo é estranho. Então, a literatura que ela vai, aparentemente, exaltar Angola, mas, na verdade, é uma exaltação só até a página 1, ok? Porque é isso, ele vai tratar aquilo tudo como uma coisa exótica. A palavra exótica, pessoal, eu gosto sempre de enfatizar isso, nasce de do prefixo ex, que significa fora de, né? E ótico, que significa olho. Exótico é uma coisa que é fora do olho. É algo que eu falo de uma cultura a qual eu não pertenço. Por isso, a ênfase no anedótico, não é? Eu não naturalizo o que eu falo, tudo é estranho. É só pensar, pessoal, nos filmes do Tarzan. Vocês nunca assistiram, não, desculpem. Okay? A quarta fase é uma fase que vai demarcar a virada total. Aí começa a surgir uma literatura comprometida, compromissada com a realidade angolana. Angola não vai ser descrita mais pelo viés do exótico. Os que escrevem com conhecimento de causa. E o colonizador, que até então era tratado como protagonista, vira agora o vilão. Há uma inversão absoluta. O negro, que era visto como um empecilho para o desenvolvimento desses países, passa a ser visto do ponto de vista humanizado. Ok? E, finalmente, o último período, ainda tem mais um. O período que vai de 61 a 71 coincide com o período da luta pela independência. Em 61, o MPLA conduz o início da luta contra o colonizador. A independência chegará em 75. É um período, pessoal, em que a literatura vai estar envolvida com o projeto de independência. Foi uma época que houve uma queda muito grande da qualidade estética, porque era uma literatura muito panfletária, como também o foi logo depois da independência. Tá? Então, de 72 a 80, quando ocorre a independência,
É uma literatura que vai ser financiada pelo governo. Ora, como é que eu vou falar mal do governo se ele que financia minhas obras? Então, durante algum tempo, os escritores ficaram elogiando aquele que o pagava, né? Que financiava a obra. Só que os governos, não apenas em Angola, começaram a se tornar autoritários, corruptos e tudo mais. E aí a classe intelectual vai romper e vai começar a produzir uma literatura crítica, ok? E aí vivemos esse momento de renovação em que a literatura é angolana porque é escrita em Angola, mas ela não necessariamente vai falar dos temas, né? Dos temas angolanos. Então, é uma literatura mais aberta para o cosmopolitismo, né? É claro que elementos da sociedade angolana aparecerão ali, porque você escreve a partir do mundo em que você vive. Mas, pessoal, o olhar é um olhar mais universal. Já a figura do colonizador começa a ser substituída. É como um passado que já foi superado, né? Então, você já vai falar de problemas atuais. Estou lembrando da Paulina Chiziane, que ganhou recentemente o Prêmio Camões. Então, ela vai falar, pessoal, ela não é angolana, é moçambicana, mas ela vai falar, pessoal, do drama da mulher na sociedade. Então, não importa se é em Moçambique ou em qualquer lugar do mundo. Então, ela tem uma temática agora universal, apesar de falar a partir do seu umbigo. Okay? Aqui são alguns autores que nós veremos. O primeiro é Alfredo Troni, que foi um português que veio morar em Portugal e se apaixonou. E ele era advogado. Depois que ele deixa de... Ele se torna político, depois que ele abandona a política, ele passa o resto dos seus dias defendendo causas dos negros. O segundo, pessoal, Agostinho Neto, que é o objeto do texto que eu enviei para vocês, que vai servir de guia para vocês produzirem o de vocês. Foi o primeiro presidente de Angola e um grande poeta, né? O Antônio Jacinto, pessoal, também é um poeta da geração do Agostinho Neto. Então, ele vai trabalhar a musicalidade, uma coisa mais esteticamente falando, ele dá um salto a mais. O João Melo ele é tanto prosador como também poeta, ele vai tratar do tema do amor, inclusive nas suas várias vertentes, o amor da pátria, o amor sensual, né? O terceiro, o que está aqui embaixo, pessoal, a Agualusa. A Agualusa ele já veio algumas vezes à UFC, dar palestras, né? O Agualusa, ele praticamente não mora mais em Angola, né? Ele fica entre Brasil, Paris e o seu país, nesse triângulo aí. O Luandino Vieira, eu não sei se ele ainda está vivo, pessoal. A última informação que ele estava bem, bem malzinho de saúde. Ele veio criança ainda para Angola, viveu uma boa parte da vida dele, mas quando começou a Guerra Civil, ele deixa Angola e voltou para Portugal. Ele morava afastado, assim, de Lisboa, né? O Ondiak é da nova geração, esse é um multitalentoso, ele trabalha em várias áreas, né? No teatro, na música, na literatura. Ele veio para cá. Ele já é um autor, pessoal, que já não vai falar mais do colonizador, né? Ele já é da nova geração, ele não viveu a experiência da guerra, né? Ele nasce em 77, o país já era independente, e aí ele já tem esse viés mais cosmopolita, né? Esse de baixo que vocês têm aqui, o Oscar Ribas, pessoal, é um autor lá do início, mesmo do começo, né? Ele vai falar muito sobre a cultura, usar a linguagem, as superstições, né? Ele tem um livro muito famoso chamado Feitiço, eu estou traduzindo já para o português, o Anga. O Pepe Tela é um dos meus autores de cabeceira, né?
ele vai produzir uma literatura, pessoal, que está na interface entre a história e a ficção. Então, muitos dos livros dele se passam em um momento histórico momento histórico de Angola, né? Então, por exemplo, o período da invasão holandesa, lá também foi invadido pela Holanda, como ocorreu no Brasil. Ele vai escrever, né, um livro chamado A Gloriosa Família, que o personagem é um holandês. O Onyenga Chito, pessoal, o Onyenga Chito, que não é o nome dele é em português, né? Ele vai trabalhar muito em cima da tradição e vai fazer revisões, né? Vai questionar mitos, né? Inclusive mitos considerados por todos como verdadeiros, né? E o Viriato Clemente da Cruz, pessoal, essa figura é muito insólita. Ele produziu poucos poemas, pouquíssimos, mas ele conseguiu captar tão bem o momento de transição em que a cultura angolana é substituída pela cultura europeia, né? Ele entra nesse universo da cultura popular que, como um louco, saíram a cata dos poemas dele em jornais e revistas para poder dar um livro. A história dele é muito comovente e vamos ver no seu devido tempo. Bom, gente, depois dessa breve passagem sobre o material que eu mandei para vocês, nós vamos para a aula de hoje. A aula de hoje vai tratar da poesia colonial em Angola, abordando 3 autores. O José da Silva Maia Ferreira, olha como é que é a história. José da Silva Maia Ferreira, que era um poeta angolano, mas era totalmente... gente, eu uso tanta palavra, assimilado, né? Totalmente assimilado. Nós temos o Vieira da Cruz, que, ao contrário dele, era português, mas se apaixonou perdidamente por Angola, só voltou para Portugal para morrer. E nós temos a fase de transição. Geraldo Bessa Vitor, ele vai estar na transição entre essa literatura colonial e a literatura nacional. Então, nós temos, passando de um autor para o outro, pessoal, nós temos cada vez mais um afastamento da literatura colonial. José da Silva Maia Ferreira totalmente assimilado, o Tomás Vieira da Cruz dá um salto além, e o Geraldo Bessa Vitor mais ainda, tá? Então, esses 3 autores, vamos tentar aqui ver se a gente consegue passar por eles. Então, o José da Silva Maia Ferreira, pessoal, como eu falei para vocês, ele era um mestiço, nasceu em 1827 e faleceu no Brasil em 1881. A família dele tinha posses, o pai era comerciante, só que caiu em desgraça porque o pai dele era miguelista. O que vem a ser miguelista, pessoal, é o seguinte, tinha esquecido de colocar a tela toda. É o miguelista. Quando Dom João VI volta para Portugal, ele vai consigo a esposa Dona Carlota e um dos filhos, que é o filho Dom Miguel. E Dom Pedro I fica aqui. Mas logo o Dom João VI morre. E aí começou uma confusão em Portugal entre duas maneiras de pensar a política. Havia aqueles que queriam que só o rei mandasse, o absolutista, né? E tinha aqueles que queriam que o rei dividisse o poder com o parlamento. Então, esses primeiros foram chamados de conservadores, os segundos foram chamados de liberais. Carlota Joaquina e Dom Miguel apoiavam esse bloco chamado de conservador. Então, Dom Pedro I abandona o trono em favor do seu filho, renuncia, e vai para lá lutar contra Dom Miguel. Então, o pai de José da Silva Maia Ferreira era a favor de Dom Miguel. Só que Dom Miguel perde a batalha. E quando ele perde a batalha, os miguelistas começaram a ser perseguidos. Por conta disso, o pai dele vem para o Rio de Janeiro. O filho daqui vai para
para Portugal, passou também nos Estados Unidos, né? E volta para a África depois, já formado e tudo, se torna amanuense. Era aquele cidadão que desenhava a letrinha, né? Que escrevia aquelas coisas todas à mão mesmo, né? Foi acusado, depois ele foi ser tesoureiro e foi acusado foi acusado de passar a mão no dinheiro alheio, né? E aí teve que deixar o Angola. Então ele vai, depois ele volta para Portugal de novo, para Angola de novo, e é quando escreve, publica o seu livro Espontaneidades da Minha Alma. Sua passagem pelo Rio de Janeiro, pessoal, permite que a gente entenda a influência que autores como Gonçalves Dias têm na poesia dele, ok? Bom, ele é preso e tal. Não, fugiu. Então, aqui, pessoal, eu trouxe um pouco do cenário na época que ele escreveu. Na época que ele escreveu, existia a capital e havia Benguela. Né? Essas duas cidades chamadas de Porta do Sertão. O local onde ele nasceu, que é esse azulzinho aí, pessoal, né? Ou o vermelhinho, né? Luanda, eu não coloquei aí, não foi, pessoal? Acho que tá errado aí, depois eu vou fazer esse conserto. Eu achava que é isso mesmo. Luanda em azul e Benguela em vermelho. Eu achei que era o contrário, mas é isso mesmo. A garganta já está daquele jeito. Então, pessoal, a quantidade de pessoas que existiam era pequena demais. Eu li em algum desses locais, aí tantos documentos que a gente vai lendo, né, um deles, que existia apenas uma mulher branca em toda aquela região. O que é muito estranho, porque ele escreve, pessoal, dedicada às senhoras de Angola. Leia-se, as mulheres brancas. Não há referência às mulheres negras, pessoal. A musa dele é musa branca. Né? Eu coloquei aí, ó, possuía só 2.634 habitantes, apenas um professor de alfabetização, estudava com ele apenas 49, né? A cidade padecia com mau estado sanitário, eu acho que essa informação vem agora, quer ver? Por esse motivo, tornou-se um local apenas de passagem, pois os estrangeiros pretendiam ali passar apenas o tempo necessário para acumular alguma riqueza. Outra curiosidade, só havia à época uma mulher branca na cidade. Então, causa estranheza, pessoal, que ele tenha um subtítulo à obra, né? Que é alusão às senhoras brancas. As noites eram animadas com jogos, músicas e bailes. Essa música, esses bailes, vai explicar um aspecto do texto. Eles são como que letras, pessoal, letras de canções. O ritmo, o tamanho, eles acompanham mais ou menos o ritmo, o compasso de muitos ritmos que existiam na época. A obra tem por subtítulo As Senhoras Africanas. Eu falei angolano, mas Senhoras Africanas. A obra evidencia algum elemento neoclássico. Entre eles, pessoal, o que a gente chama de contenção lírica. O que é isso? É a pessoa refrear o sentimento através da razão. Né? Então, ele nunca se derrama demais em confissões apaixonadas, sempre mantém ali a etiqueta, né? Isso é a chamada tensão lírica. Então, você refreia pela razão o sentimento, não deixando que ele exacerbe. Os temas centrais da obra são Deus, a pátria e o amor. Vamos interpretar. Deus, pessoal, é o Deus católico. Pátria é a portuguesa. Ele vai ver Angola como parte da pátria portuguesa. O amor, pessoal, é o amor celebrado
pela estética romântica, né? Aquele amor idealizado e tal e tal. Não, os versos são marcados pela musicalidade que eu falei para vocês, pessoal. Então, ritmos que ele ouvia no baile, né? O noturno, a barcarola, o lead, a modinha. Esses tipos de músicas, eles servirão de forma para a construção dos poemas dele. Os poemas dele são quase que letras acompanhando essas subidas e descidas. O pessoal que conhece um pouco de música, tempo forte, tempo fraco, compasso quaternário, ternário, por aí vai. Mesmo quando descreve as belezas da sua terra, não esquece de acentuar a inferioridade da cultura do país em relação à Europa. Meninas, imagine um namorado de você dizendo: olha, você tem esse queixo lindo, mas nem se compara com o da Sandra Bullock. Teus olhos são maravilhosos, só perdem para o domínio da Michelle Pfeiffer. Que cabelos lindos que você tem, mas igual a de fulana, passa longe. Vocês já imaginaram um tipo de declaração dessa? Então, ele vai exaltar Angola, pessoal, sempre comparando com Portugal e Angola num estágio inferior. Acusando sua ligação com o colonizador, porque é um poeta assimilado, a nação que Maria Ferreira reconhece em sua obra é a portuguesa, considerando-se que há vários poemas laudatórios a personalidades portuguesas. É constante o louvor do monarca e das autoridades da sua terra. Leia-se, portugueses que vieram comandar os africanos em Angola. Então, ele dedica para o delegado, para a esposa do promotor, ele vai dedicar poemas. Não há palavras africanas, pessoal, você não vai encontrar, são todas palavras de português castiço, não é? E nem referência a elementos culturais da sua terra. Religião africana, costumes, música africana. Então, você não vai ver nenhuma referência a tambor, batuque. Você vai ver, pessoal, naquele poeta que vem depois dele, que eu citei para vocês, que era português, mas Tomás Vieira da Cruz, né, que veio depois dele, era português, mas se apaixonou por Angola. O texto transparece o conservadorismo do autor, no louvor da monarquia, no conservadorismo religioso, tal, tal. A referência de criação é a língua portuguesa. Vocês verão que quando o pessoal, lá na década de 40, metade da década de 40, os angolanos procurarem romper com a dependência em relação a Portugal, inclusive cultural, já não se aceitará mais produção de soneto, né? Essas estruturas formais europeias vão ser banidas em favor de novas estruturas criadas pelos próprios africanos. Tipo de métrica, rima, tal, tudo é cópia. Geraldo Moser diz o seguinte, pessoal: tomando uma atitude tipicamente colonial ao orgulhar-se de ser um leal súdito português, respeitava os bons modelos literários e o governo ao qual servia. Não se lhe podiam, naquela época, exigir poemas militantes a denunciar o regime monárquico, a escravatura e o tráfico negreiro. Concordo até que ele estava oprimido, né, pelas circunstâncias em que ele viveu, até porque o texto dele vai ser publicado pelo colonizador, né? Mas ele podia pelo menos esconder ali alguma coisinha, alguma coisa cifrada. Não há interesse nenhum em fazer isso. Resta um amor telúrico e social ao meio que o viu nascer, quase um destino naturalista, em que a terra e as gentes compõem um cenário artificioso, decalcado do neoclassicismo e do romantismo lírico e delico doce, quer dizer, afetado, piegas. Vamos ver alguns poemas para a gente entender isso, pessoal. Aqui um poema, um poema que ele vai exaltar a figura do colonizador. Isso aqui é um poema que ele fez, pessoal, no aniversário de Dom Pedro de Alcântara,
Não, não é o nosso Dom Pedro I, tá? Acho que é o neto dele. Ó, quão da alma eu quisera o alaúde desse bardo que o mundo extasiou, esses cantos que jungo ao mondego, inspirado na lira, vibrou. Então, extasiou com vibrou, esses tipos de rima pobre, né? Ele vai usar direto. Rima fáceis de rimar. Aí é que ele já vai mudar, pessoal, de ritmo, estão vendo? Então, isso aí é um daqueles ritmos que a gente viu, né? Um daqueles ritmos lá, lead, um desses ritmos aí. Ousada eu cantara com doce fragor, do dia o primor tão cheio de amor que em nós fulgurou. Dos anos ditosos, excelsos, mimosos, que a mim tão bondosos um canto inspirou. Então, o tema da poesia dele é o aniversário do rei. Aí agora ele vem com aquele jogo, pessoal, de cena, de dizer que é muito pequeno para tão grande, né, tão grande homenageado, mas pobre na lira, sem maga harmonia, que tanto extasia, que posso cantar sons da alma nascidos, aí vão, mas que gelou-se minha lira, as cordas quebraram, e os sons que ficaram em acento que expiram, espetem, inspirando, só carta e monarca ao príncipe amor. Então, a única coisa que posso te oferecer é uma poesia sincera que nasce da alma, né? Porque grandeza eu não tenho, né? Tudo isso, gente, jogo de cena, ele acha que é grande poeta, né? Aqui ele faz outro para Dom Fernando II. E aí vocês notem o acróstico, pessoal. Cada letrinha vai compondo o nome do rei. El Rei Dom Fernando, de cima para baixo. Chama-se acróstico, não é? Vou pular esta. Aqui, pessoal, os temas românticos. Então, a poesia dele fica na interface entre o neoclassicismo e o romantismo. Isso, pessoal, não deve ser estranhado por nós. Toda cultura periférica, toda cultura que é subserviente a uma cultura estrangeira, ela não reconhece os jogos de oposições entre escolas. Traduzindo isso, pessoal, se lá na Europa o romantismo vem substituir o neoclassicismo, se uma nega a outra, essa coisa vai se perdendo quando ela vai se afastando do centro. Ela chega numa nação periférica e as coisas se perdem, essa diferença. Tanto é assim que aqui no Brasil, enquanto os nossos árcades faziam, pessoal, poemas, né, pastoris, o Aleijadinho estava produzindo estatuária barroca. Então, o barroco e o arcadismo vão conviver, quando lá na Europa um nasceu para matar o outro, né? Então, aqui, por isso que ele consegue conjugar de maneira artificial escolas que, na verdade, são díspares entre si. Então, dentro do aspecto romântico, gente, alguns temas caros vão aparecer. Não apenas os temas, como a maneira de tratá-los. A saudade, por exemplo. Então, não sei que mão de ferro agudo alçada, com força extrema me comprime o peito. Não sei que dor vigente me lacera as fibras da alma. Aqui, pessoal, estamos diante de um poema sem rimas, não é isso? Um poema de versos brancos. Escuto os homens que julgavam amigos, envoltos no prazer do mundo ingrato. Mostro-lhe minha dor, a causa inquiro, volta-me o rosto. Escuto as aves no albor do dia, em verdes campos cantando amores, contemplam de amargura o meu sorriso, e ávidas fogem. Então, aqui ele se pinta como um outsider, né? Alguém que ele não consegue encontrar eco, alguém que não entende, porque ele é poeta, um gênio da raça. Então procuro as grimpas das montanhas, onde outrora meus ecos ressoavam, vibrados pela lira em que tangia cânticos suaves. E meus ecos não são repercutidos agora que a saudade os vibras na alma. Saudade, ai, tu és meu sofrimento.
na alma o sinto. Então ele vai cultuar isso, sempre a ideia do outsider, né, do poeta, isso no lado romântico dos poemas dele. Essa que eu adoro, pessoal. Essa eu adoro. Porque é como se fosse uma síntese do projeto escritural dele. O poema é A Minha Terra, né? Então, aparentemente, ele vai louvar a terra dele, dedica a ela, né? E ele começa: Minha terra não tem os cristais. Como é que eu vou exaltar alguém ou algo que eu começo exatamente pela não posse, né? Pelo que ele não tem, né? Tu não tem olhos bonitos, teus cabelos não são essas coisas todas, né? E aí, olha, já imagino que tipo de declaração é essa. Então ele diz: Minha terra não tem os cristais destas fontes do só Portugal. Minha terra não tem salgueirais, só tem ondas de branco areal. Em seus campos não brota o jasmim, não matiza de flores seus prados. Não tem rosa de fino carmim, só tem montes de barro escarpados. Então, quando você começa a ver, ele é um péssimo propagandista da sua terra, né? Eu lendo apenas isso, seria o último país que eu iria visitar. Não tem meigo, trinar, mavioso, do falgueiro, gentil roxinol. Tem o canto suave, saudoso, de benguela no seu arrebol. Primavera não tem tão brilhante como a Europa no sol infiltrar. Não tem brisa lasciva incessante, só tem raio de sol a queimar. Gente, como é que eu vou visitar esse país dele, pessoal? Me digam. Não tem virgens com face de neve, por quem lanças em riste donzel. Ó, não existem virgens, pessoal, de rostos brancos, né, que mereçam um cavaleiro erguer a lança por ela, em defesa dela, né? Sempre os cavaleiros tinham uma musa a quem consagravam as suas vitórias, né? Que os animavam na batalha, né? Que os levavam a se revestir, né, de bravura para enfrentar os mais perigosos inimigos. Só tem donzelas de planta muito breve, mulherosas de peito fiel. Não tem vates, quer dizer, não tem poetas por Deus inspirados, eu estou vendo, que decantem um gama um moniz. Ele está falando aqui, pessoal, em referência ao Camões, né, que cantou o Vasco da Gama, que em seus feitos com louros ganhados deram lustre ao nativo país. Qual é o nativo país? Portugal. Não é pátria dos vates da América, em teus cantos com marga harmonia, na Tijuca e seu cume sentado, decantaste em tão bela poesia. Que ele está falando de Gonçalves de Magalhães, com certeza, né? E talvez também Gonçalves Dias aqui. Nada tem minha terra natal que extasie e revele primor. Nada tem a não ser dos desertos, a solidão. É assim mesmo, viu, pessoal? Essa síncope aí é linguagem poética. A solidão que é tão grata ao cantor. Mesmo assim, rude, sem primores da arte, nem da natura os mimos e belezas, que em campos mil e mil seja sempre é minha pátria. Então ele vai se declarar a namorada e começa a destruí-la de ponta a ponta, né? Mas termina dizendo: eu te amo, eu te venero, és para mim tudo que quero, né? Isso se a amada já não tiver ido embora ou lhe dado uma bolsada muito firme no quengo, né? Então, pessoal, só para vocês perceberem que o livro, na verdade, ele vale muito como registro de uma época, né? Uma época em que o poeta precisava da benesse da mão do colonizador para levar avante seu projeto literário, né? Certamente era alguém que frequentava, né, as cortes lá das autoridades portuguesas e tudo, e era uma espécie de um serviçal, né? Todo, todo, toda autoridade, né? Quer muito essa pessoa ao lado dele, que dê um lustre, que o decante, né? Em arte em prosa e verso, tal. O segundo, pessoal,
é o contrário desse primeiro, não nasceu em Angola, mas apaixonou-se por ela. A poesia dele vai estar carregada, pessoal, de termos vindo das línguas africanas. Ele, inclusive, vai fazer uma coisa muito interessante, pelo menos que eu saiba, é o primeiro, né, entre os autores da África que falam português, a fazer rima de uma palavra portuguesa com uma palavra africana. Rimar, pessoal, palavras de línguas diferentes é um trabalho complicado e sempre exige alguma licença poética. Eu já fiz várias adaptações de obras literárias, né, estrangeiras, então eu não modifico o nome do personagem, então, às vezes, é muito complicado, né? Eu me permito a fazer determinadas rimas que não existem, né? Como é que você vai rimar love com automóvel, pessoal? Não é love, é love. Isso é um som aí que não existe, né? E é um chuá, né? Bom, vai voltando para a vaca fria. Então, Tomás Vieira da Cruz, pessoal, ele nasce em 1900 e falece em 1960 em Lisboa. Então, ele volta para Lisboa para se tratar de saúde e lá acabou sendo morto, né? Acabou morrendo lá, ele estava doente e acabou morrendo lá. Ele trabalhou como assistente farmacêutico e aproveitava as horas vagas, né, para ir escrevendo versos. Em 1924, portanto, com 24 anos de idade, ele parte para Angola. Logo que ele chega, ele dirige um jornal literário chamado Mocidade, que ele fundou com alguns amigos. Foi também músico e jornalista, ok? Seu filho, Tomás Jorge Vieira da Cruz, foi membro fundador da União de Escritores Angolanos, ok? E ele, o filho dele, foi preso algumas vezes porque lutou junto com Agostinho Neto. Agora, tem uma coisa muito chata, pessoal, porque um monumento feito para ele, né, na época das lutas pela independência, foi destruído. Quer dizer, era uma pessoa tão apegada a Angola e não conseguiram entender, né? Há sempre radicais de todos os lados, né? Algumas das obras que ele escreveu, percebam que alguns trazem palavras, pessoal, trazem palavras africanas, a obra dele de 32, Kissange, Saudade Negra, o livro dele de 1950, Kazumbi, o livro dele de 71 repete a palavra Kissange. Isso aqui é que é mais importante para vocês, pessoal. Foi o pioneiro do uso literário da complexa linguagem angolana. Não esqueça que Angola, nós temos várias línguas étnicas, né? Mas ele explorou principalmente o quibundo. Ele estruturou sua poesia com expressões africanas, fundindo-as com rimas em português. Eu vejo quase como uma síntese, gente, do projeto literário dele. Tentar conciliar. Observem, pessoal, que isso, inclusive, se tem um lado bom, né, ele tentou não colocar uma certa harmonia. Por outro lado, tem um aspecto que demarca o fato de ainda ser colonial a poesia dele, por mais que amasse Angola. Ao tentar patrocinar essa harmonia, ele esquece de vários elementos que geravam exatamente o contrário da harmonia. Ele vai silenciar-se, pessoal, diante da atrocidade do colonizador, da demonização da cultura do outro pelo colonizador, tudo isso em prol de uma, né? É como tem duas pessoas aqui brigando, não, rapaz, vamos esquecer isso, né? Mas, rapaz, ele roubou minha mulher, levou meu dinheiro, não vamos esquecer, o importante é a paz entre os irmãos, né? Então é mais ou menos isso, né? Vamos fazer aqui a paz entre nós. A poesia evoca Angola e os temas da beleza, drama, amor e desventura. Agora, pessoal, tem uma coisa muito interessante. Por mais amor que ele tivesse em Angola, ele acaba se traindo e trazendo uma apologia ao colonizador. A gente vai ver um poema dele chamado O Colono. E mais ainda,
A crítica feminista, pessoal, de viés feminista, vê um grande problema na poesia dele quando ele fala da mulher. Se é verdade que ele fala com palavras doces, né, para com a mulher africana, vê nela beleza, encantos mil, ele vai sempre decantar a casca dessa mulher. É, sobretudo, um mimo aos olhos. Não é? Ele vai decantar a mulher na parte da beleza física. Ela é, sobretudo, pessoal, um mimo que alegra seus olhos, que alegra também, né, no sexo, alegra também os seus desejos, tal e tal e tal, suas necessidades físicas. Onde está, pessoal, o louvor daquele ser enquanto ser pensante, ser de sentimento, né? Ser de sonhos e tudo isso? Não há. Então, há uma crítica que se faz, né? De novo, a gente tem que entender isso a partir da época em que ele viveu, né? É algum avanço, mas um avanço com esses senões todos. Ele vai quase sempre chamar sua musa, pessoal, com expressões que hoje soariam preconceituosas. Então, flor de bronze, né? Por exemplo, né? É como se dizia príncipe de ébano, se falava dos jogadores negros, né? Príncipe de ébano, diamante negro e tal. Eu preciso colocar a palavra negro, né? Diamante, só o homem branco. Para ter a mesma grandeza daquele outro, ser um diamante, mas é negro, né? Então, como alguém diz, ô negra linda, né? Mas quando é a mulher branca, ninguém diz, ô branca linda, diz só, ô mulher linda, né? Mas para negra precisa de usar um termo. Então, isso é visto hoje, né? Como preconceito travestido de louvor. Aqui, pessoal, quisange. Quisange, pessoal, é esse instrumento aí. Eu até sempre colocava no nosso... Talvez eu coloque de novo, né, postagens lá do YouTube, lá, vídeos do YouTube que mostram como esse instrumento toca, né? Você vai passando os teus polegares sobre esses filetes de ferro aí, e eles vão percutindo e produzem um som bem agradável aí, né? Então, ele vai usar esse quisange, pessoal, esse instrumento musical que é africano, como uma metáfora. Não sei por estas noites tropicais o que me encanta, se o luar que canta ou a floresta aos ais. Não sei, não sei, aqui neste sertão de música dolorosa, qual é a voz que chora e chega ao coração. Qual o som que aflora dos lábios da noite misteriosa. Sei apenas isso é o que importa, que a tua voz, aí a gente não sabe de quem ele está falando, quem é esse interlocutor. Mas com o passar do tempo, a gente percebe que ele provavelmente está falando com o instrumento, ou do instrumento. Que a tua voz dolente e quase morta, já mal a escuto por andar ausente, já mal escuto a tua voz dolente. E aqui vem, pessoal, uma coisa interessante, que é ele rimar palavras africanas com palavras portuguesas. Dolente a tua voz luena, lá do distante Mojico. São lugares da África, de Angola, que dispõem crucifico nesta amargura morena. Qual é o destino selvagem de uma canção que tange por entre as florestas virgem o meu saudoso quisange. Então aqui, pessoal, o instrumento musical, ele encarna o espírito de Angola, né? Ele vai saudar o instrumento e continua. Essa passagem eu acho também muito interessante. Que sange fatalidade deste meu triste destino, que sange negra saudade do teu olhar diamantino, que sange lira gentia cantando o sol e o luar, e chorando a nostalgia do sertão por sobre o mar. Aqui, pessoal, nesta estrofe, eu flagro o lugar de fala dele.
que sange lira gentia. Então, ele usa lira, que é um instrumento europeu, para definir o instrumento africano. E, ao fazer isso, né, ele batiza este instrumento africano com a palavra que o rebaixa. Ela é gentia. Então, existe a lira sublime, que é a lira europeia. Existe a lira gentia, que é a lira portuguesa. Né? Então, se por um lado flagra, né, o ponto de vista de onde ele constrói o discurso, por outro também pode flagrar, pessoal, o interlocutor dele. Para quem ele escrevia esses poemas? Provavelmente era um português escrevendo para outros portugueses. Então, para que aqueles entendessem, eu tinha que usar elementos do contexto dele, interlocutor, dele, leitor. Que sange é como uma lira, pessoal. Só que é uma lira, assim, de menor expressão, não tem a grandeza da nossa lira, não. Não é aquela lira, né, que se tocava lá, que Nero estava tocando enquanto Roma incendiava. Isso é uma lenda, pessoal, mas vale aqui como imagem, né? Nero não queimou coisa nenhuma. Então, aquela lira, tal, que sange lira gentia. É como se, por exemplo, pessoal, entre os esquimós eu descobrisse lá um instrumento e aí fosse falar para quê? Pessoas têm lá um tipo de violão que tem um cabo meio torto e tal, e tal. Então, eu uso os elementos do meu contexto para explicar o contexto alheio. Que sange lira gentia, cantando o sol e o luar e chorando a nostalgia do sertão por sobre o mar. A gente vai entender agora por que essa imagem. Ele recuou no tempo, pessoal, e está falando dos escravos. Se bem que os escravos são libertados lá em Angola na década de 60. Então, eu não sei quando ele escreve esse poema, né? Indo mares fora, mares bravos, em noite primaveril, e acompanhando os escravos que morreram no Brasil. Então, o instrumento musical, pessoal, segue com os escravos, né? Não sei, neste verão infinito, a razão de tanto grito. Se és tu, ó morte, morrei, mas deixa a vida que tange, exaltando as amarguras e as mais tristes desventuras do meu amado que sange, né? Então, ele rima tange com que sange. Então, notem, pessoal, é um olhar carregado de afeto, falando sobre a África, falando sobre o drama dos escravos. Mas aí, cadê a crítica aos escravistas? Não há. Então, percebam, pessoal, esse silêncio dele é que demarca que ainda estamos falando de uma literatura colonial, né? Nem insubmissa como o quer, né? como utiliza o professor Roberto Pontes, eu posso utilizar como marca dessa poesia. Não há subversão nenhuma aqui, não há nenhuma revolta. Ele apenas liricamente sofre, né, com os escravos, coisa muito própria do romantismo, né? A minha dor diante da dor do outro, né? Mas cadê a crítica àqueles que impingem dor aos escravos? Não há. Ele é, pessoal, filho do colonizador. Como ele vai falar contra o colonizador? Aqui, pessoal, um poema que ele dedica a uma negra, a uma jovem, e filha de branco que morreu na guerra e de uma preta linda do Libolo. Então, na verdade, ela é uma mestiça. O teu olhar até de noite encerra todo o luar das lendas do Catulo. Observem que ele está exaltando até agora a beleza do olhar dela, né? E também a cor da pele, de uma preta linda. Ó, flor estranha! Observem, pessoal, o epíteto. Esse é um das dezenas que ele vai usar para descrever essa musa. Essa musa. Ó, flor estranha. Estranha para quem, cara de pau? Né? Estranha, provavelmente, para o leitor que está lendo o poema dele. Leitor estranha, certamente, para a tradição literária que vem da Europa, onde as musas são sempre brancas.
Então, ela é linda, ela é flor, mas ela é estranha. Observem o olhar exótico, né? Ela olha para a cultura do outro, para a pele do outro, para a beleza do outro, mas sempre do ponto de vista do estranhamento. Ó, flor estranha, já não tem consolo a tua mágoa, a tua dor na terra. Ó, flor estranha do febril capolo, neta de um soba que perdeu a guerra. Essas palavras que estão em negrito, pessoal, procuro sempre explicar aí. Estátua ardente em bronzeadas chamas, outro termo que ele vai usar. Estátua ardente em bronzeadas chamas. Que tentação e perdição derramas por sobre a história negra, quase finda. Neta de um soba que acabou chorando, filha de branco que morreu lutando, e de uma preta tristemente linda. Observem, pessoal, que o branco morre lutando. Há nele um valor, o valor da luta, da bravura. Do soba até acabou chorando, tem esse traço também da sensibilidade, talvez, né? Mas que não deixa de ser também um rebaixamento em relação ao branco, né? O branco luta, ele chora, e a preta, pessoal, simplesmente é linda. Simplesmente ela tem a mostrar a sua beleza. Então, um viés feminista a essa crítica, pessoal, que, sem dúvida nenhuma, encontra suporte, né? Não é uma crítica vã. Aqui eu vou pular, pessoal, para chegar a este poema, porque este poema demarca mais claramente o quanto ele não conseguiu romper com o seu lugar de fala, né? Com o fato de ser um filho do colonizador, um português. Ele vai falar sobre o português, pessoal, que deixou Portugal, deixou a mãe chorando, e com a fé em Deus, ele atravessa o oceano, pondo em risco sua vida, e ele vai ser um desbravador, tudo vai conquistar. A terra que ele conquistou um dia vai ser a sua própria sepultura. E entre as suas conquistas está o coração da mulher local. A terra que lhe cobriu o rosto e lhe beijou o último sorriso, foi ele primeiro homem que a pisou. Então, ele foi um colonizador, um desbravador, né? Ele venceu a terra que o venceu. Ele construiu a casa onde viveu. Ele desbravou a terra heroicamente, sem um temor, sem uma hesitação. Terra fecunda que lhe deu o pão e lhe floriu a mesa de tacula. É uma árvore, pessoal, do local. Mas quando olhava a imagem pequenina, senhora da boa viagem, então observem, pessoal, a religião dele é a religião católica, que a mãe lhe pôs ao peito à hora da partida, o homem forte chorava. Homem com H maiúsculo, pessoal, e o adjetivo forte. Então, quando ele deixou a sua terra, né, a mãe lhe dá a imagem pequenina, né, dá ele, e ele parte. Foi arquiteto e foi também pintor, porque pintou de verde a sua esperança. Esculpiu na própria alma um sonho enorme, por isso foi também grande escultor. Foi genial artista e mal sabia ler. O que aprendeu foi Deus que o ensinou lá na Floresta Virgem, imensa catedral, onde tanta vez ajoelhou. Viveu a vida cheia, inteira, olhando o céu, a contar as noites, da lua nova à lua cheia. E o sol do meio-dia lhe queimou a pele. Ora, gente, se ele fosse negro, o sol não lhe queimaria a pele já seria negra, né? E o sol do meio-dia lhe queimou a pele, o corpo todo e até a alma pura. Não gosto desse contraste, né, de pele queimada e alma pura. Foi médico na doença que o matou. Ao homem ignorado e primitivo que derrubou bravios matagais e junto deles caiu, como cai árvores sacrificadas à abundância dos frutos que criaram. E a primeira mulher que amou e quis foi sua inteiramente. Então, pessoal, não é apenas um desbravador da floresta, né, da terra inculta, é também do corpo da mulher, e ela foi só dele, foi sua inteiramente. E era negra e bela, tal o seu destino.
E ela o acompanhou como a mais funda raiz acompanha a flor de altura que perfuma as mãos cruéis de quem a arrancou. Foi o primeiro em tudo, na dor e no amor, na honra e na saudade. Então ele foi o primeiro no amor e ela era virgem. Na honra e na saudade, porque nunca mais voltou. E nas terras de toda gente e de ninguém, estranha criatura, pois sua também a primeira sepultura. Gente, essa foto eu encontrei há muito tempo. Eu acho essa foto extremamente emblemática dentro desse cenário que eu estou trazendo para vocês aqui de discussão. Eu acho assim quase que uma metáfora visual, né? Porque eu vejo aí os livros, o livro na mão do negro. Sim, a leitura e a escrita foi o branco que trouxe. Mas junto com esse benefício, pessoal, veio o preço. E o preço, pessoal, tá nesse colar que ele carrega e nessas pulseiras aí, né, que ele traz no braço, que lembra muito para mim, pessoal, me permitam a subjetividade da leitura, né, os grilhões da prisão, né, ele teve que renunciar à sua religião, né, como troca da leitura, né? Que livro é esse que ele está lendo? Ninguém sabe, né? Se visualizássemos aí que era a Bíblia, né? O que nos permitiria ver pelo tamanho, ficaria ainda mais reforçada essa ideia aí da cultura, né? Tomada de assalto. Então observem, pessoal, que ele vê aqui o colono, né? O colonizador, como um benfeitor, né? Ele só tem palavras gentis para ele, né? É um herói, sobretudo. Isso fazia o colonizador. Ele simplesmente silenciava, pessoal, diante das atrocidades cometidas pelo colonizador para exaltar apenas os seus valores. Tem que olhar aqui a coisa, gente. Daqui a pouco eu estou saindo, tá? E aí chegamos, pessoal, no último, aqui. Aqui era o monumento em homenagem a ele, que foi destruído. Chegamos no último, pessoal, que é o Geraldo Bessa Vita. Geraldo Bessa Vita viveu a maior parte da vida dele. Nesse ponto, ele contrasta radicalmente com o Tomás Vieira da Cruz. Ele nasceu em Angola, mas passou a maior parte da vida dele em Lisboa, inclusive morreu lá. Lá ele se formou-se em Direito. Ele foi um dos criticados, pessoal, pelos autores ali ligados à Casa do Estudante do Império, de que ele pretender ser um Camões de pele preta. Então, criticaram que ele quis imitar os modelos europeus. De fato, ele escreveu muitos sonetos, né? E criticam o silêncio dele diante das contradições do colonizador. Eu acho um exagero. Se é verdade que ele não avançou muito, pessoal, na minha leitura, isso tem a ver com o fato do seu pioneirismo, né? Ele foi um pioneiro. Então, como tal, pessoal, ele não podia avançar muito, porque quem vai na frente, cortando os matos, perde muito tempo, não é? Para que os que vêm atrás dele encontrem mata batida, encontrem o caminho aberto. Então, ele vai abrindo as picadas, as veredas, né? Então, ele não tinha como muito avançar. E ele escrevia no coração da besta, né? Porque ele escrevia em Lisboa, lá em Portugal. O seu país tinha ficado muito longe. Há também o prejuízo da distância. De toda forma, pessoal, ele produziu textos como esse. O menino negro não entrou na roda. Ele vai usar a metáfora da ciranda cirandinha, né? Da roda de crianças, para falar sobre o próprio sistema em que o negro é banido. O menino negro não entrou na roda das crianças brancas, as crianças brancas que brincavam todas numa roda viva de canções festivas, gargalhadas francas. Chegou o vento junto das crianças e balou com elas e cantou com elas. As canções e danças das suaves brisas, as canções e danças das brutais procelas. O menino negro não entrou na roda.
Pássaros em bandos voaram chileando sobre as cabecinhas lindas dos meninos e pousaram todos em redor. Por fim, bailaram seus voos, cantando seus hinos. O menino negro não entrou na roda. Venha cá, pretinho, venha cá brincar, disse um dos meninos com seu ar feliz. A mamãe zelosa logo fez reparo. O menino branco já não quis. O menino negro não entrou na roda. Então as crianças brancas estão lá brincando de ciranda. O menino negro só olhando de longe, será o empregado da casa, né? Já não há mais escravos, mas ele pode ser um criado, o filho do criado. E aí uma das crianças brancas diz, venha brincar. E quando a criança vai se preparar para entrar, a mãe do menino branco diz, não. Ele fez reparo. A mãe não aceitou. Então, a criança branca está diante da aprendizagem do preconceito. A mãe está ensinando, menino negro não brinca com menino branco. O menino negro não entrou na roda das crianças brancas. Desolado, absorto, ficou só parado com o olhar cego. Ficou só calado, com voz de morto. Então, eu acho um exagero dizer que ele não produziu poesia social, pessoal. Porque eu vejo, guardando as devidas proporções, um movimento dele semelhante aos nossos cantores e poetas da época da ditadura militar. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. Então, Chico Buarque, aparentemente, está retomando lá a passagem bíblica, né? No jardim do Getsemane, quando Jesus, pouco antes de morrer, ele viu a própria imagem dele sendo crucificado, né? Então, pai, por favor, afasta de mim esse cálice. Mas se for preciso, né? Então ele vai cumprir a missão. Então ele usa esse cálice, só que aqui não é o cálice, C-A-L-I-C-E, é C-A-L-E-S-E, o verbo calar na sua forma pronominal, né? Cálice, quer dizer, pai, tira de mim esses que me silenciam, né? Que impedem-me de dizer o que penso, tal. Assim como os nossos cantores e os nossos poetas tiveram que lançar mão de metáforas, né? Eu vejo exatamente isso, né? Ele está escrevendo ainda num período em que Salazar é o ditador lá em Portugal, guiando tudo com mão de ferro, mandando matar pessoas, né? Açoitá-los, metê-los em prisão e muitos serem mortos, né? Sumirem. Como esse homem pode produzir, escrevendo no coração da fera, no ventre da fera, né? Lá em Portugal? Então eu vejo aí, pessoal, um malabarismo dele de burlar esse cálice, essa censura, né? Vou pulando esse, pessoal, para chegar nesse que eu amo. Nós estamos diante de um soneto. E aí, de antemão, nós estamos dando razão àqueles que criticam Geraldo Bessa Vitor por imitar modelos do português. Nós estamos querendo romper com eles e você vem aqui querer ser um Camõezinho de pele preta. Verdade. Mas o que faz, pessoal, essa dependência não é propriamente a forma, né? É o conteúdo. E ele já começa, pessoal, inovando com o título. O objeto dele é o tocador de marimba. Marimba, pessoal, é essa espécie de piano, né? Feito aí com cabaças. Aí você bate quase como um xilofone, você vai batendo nessas tábuas. Aí, no caso, 3 pessoas estão tocando, mas pode ser só um. Um só pode tocar esse piano aí. Lembrem, lá da poesia de Geraldo Bessa Vitor, que ele vai chamar o quiçange de lira gentia. Vamos ver se aqui não tem um movimento ao contrário. Aquele negro, aquele em cujos braços a marimba ressoa em som divino, aquele negro cuja voz é um hino, mas para além do além e dos espaços. Aquele negro, artista, peregrino,
só enleva os meus mesquinhos passos e galvaniza os meus sentidos laços e prende o meu destino ao seu destino. Aqui, pessoal, ao que a gente chama de ligação afetiva, né? Uma relação afetiva. O eu lírico, ele se liga ao sujeito que ele está decantando no seu poema e prende o meu destino ao seu destino. Se eu tivesse o teu ingênuo tom e a minha lira, em vez de rouca e laça, fosse marimba de sublime som. Aqui, pessoal, a lira está em condição de desvantagem, ao contrário da poesia do Geraldo Bessa Vito. Se minha lira, em vez de rouca e laça, fosse marimba de sublime som. Quem é sublime é o instrumento africano. Se eu tivesse o teu cantar profundo, um poema eterno, cantaria a raça por todo o mundo e para além do mundo. Isso aqui é um poema negritudista, pessoal. A gente vai ver isso nos próximos encontros, né? Então, observem, pessoal, que eu acho um exagero, né? De chamá-lo de Camões de pele preta, de alguém que silenciou, né? Não vejo nada disso. Ok? Poema para a negra, né? Aqui ele também vai falar. Deixa que os outros cantem o teu corpo, que dizem feiticeiro e sedutor. Parece, pessoal, que ele está falando do Geraldo Bessa Vito, que só cantava o corpo. E na volúpia vando pitoresco, entoe madrigais a tua dor. Quer dizer, ele vê o corpo, vê que é belo, mas o drama que ela vive, ele não vê. Deixa que os outros cantem teus requebros nos passos de macemba e quilapanga. São ritmos. Teus olhos onde há noites de luar e teus beiços que têm sabor de manga. Aquele também está fazendo rima, pessoal, entre palavra, né? Se bem que eu não sei se manga vem de alguma palavra africana. E deixa que os outros cantem os teus usos como aspectos formais da tua graça, dessa conquista fácil do exotismo que dizem descobrir na nossa raça. Então, olhe que o olhar, pessoal, dele não é mais exótico, ele não fala de algo fora do olho, ele fala da própria raça dele, a tua raça é a minha também. Deixa que os outros cantem o teu corpo na captação atônita do vício, e fiquem sempre, toda a vida, a olhar um muro de mistério e de feitiço. Deixa que os outros cantem o teu corpo, que eu canto no mais fundo do teu ser. Ó, minha amada, eu canto a própria África, que se fez carne e alma em ti, mulher. Então, pessoal, observem que ele dá saltos à frente do Geraldo Bessa Vito. Por isso, nós vemos, nesses 3 poetas que eu trouxe, nós temos aí um avanço que vai culminar na próxima geração que virá. Ok, gente? Então, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar hoje, né? É isso que eu tinha... Deixa eu voltar aqui para o nosso cantinho. É isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Não é o objeto do nosso curso, a literatura colonial, mas eu achei muito importante a gente separar esse momento para observar que o que a gente chama de literatura colonial tem facetas, né? Tem facetas as mais diversas. Então, você tem desde uma literatura bem comprometida com o colonizador até aquela que vai se afastando gradativamente deles. Gente, eu tenho para vocês nada mais do que 2 minutos só para alguma pergunta, alguma colocação, algum produto que queiram vender. Fiquem à vontade aí. Não se reprimam. Alguém quer dizer alguma coisa? Não se reprimam. Nada? O Jorge, ele tinha feito uma pergunta um tempinho atrás, eu não sei se ele... pode falar, Jorge. Sim, professor. É porque, no caso, o que o senhor mostrou, né? Um moço negro, né? Que estava segurando o livro. A colocação que eu coloquei foi que o senhor falou que o livro é como se ele tivesse dado a religião pelo saber.
foi até algo que eu coloquei aqui nas mensagens, que é bem interessante esse contraponto, né? Que é a religião pelo saber, ou seja, a gente pode perceber também a religião e a ciência, né? Ele trocou como se fosse a religião, né, as crenças dele por algo que seria algo, digamos que mais racional, que no caso é a ciência, o saber, o conhecimento em si que ele adquire ao ler um livro, embora tenha indícios, né, segundo a imagem, que esse livro seja a Bíblia. Então é uma troca assim racional e ao mesmo tempo irracional, porque ele aprendeu a ler, mas ele vai usar a leitura dele para a Bíblia, né? Esse é uma das grandes os grandes desafios, não é, das sociedades africanas. Como conciliar a tradição com a modernidade? A conquista da modernidade que ninguém pode perder de vista, não é? A penicilina, gente, foi uma descoberta fascinante. Muitos que exaltam os tempos pretéritos esquecem que as pessoas morriam de um ferimento num graveto, né? Porque se infeccionava, não existia penicilina. Como era uma vida. Então, os elementos da modernidade devem ser, sim, mas nós não podemos, em favor disso, apagar também séculos de conquistas, né? Então, há muitos saberes. Gente, é só pensar o quanto bilhões nós perdemos todo ano porque laboratórios estrangeiros vieram aqui e levaram o saber dos índios e transformaram a medicina que os índios desenvolveram em remédios que são vendidos por, né, caríssimos, e tudo foi extraído de um saber. Então, a gente não pode desprezar esse saber, esse conhecimento, essa cultura que veio da tradição oral, né? Gente, eu tenho que me despedir de vocês. Foi bom estar com vocês, brincar com vocês. Nave Xuxa se despede da Terra. Vou levar agora o meu menino na escolinha de futebol. Por coincidência, às terças e quintas eu sou babá também, né? Então, mais uma vez, Lucas, muito obrigado por ter tomado aí para você, né? Aí eu não precisei ficar voltando, ganhamos tempos. Então, gente, queria só que vocês aproveitassem para ler os textos, para olhar as aulas. Eu talvez mande amanhã só, talvez hoje não dê mais para mandar. E usem aquele canal lá do nosso Zap para fazer perguntas, para levantar questões, tá bom? Se eu não souber, não se preocupe, que eu coloco para Lucas responder. Ele faz isso por mim. Ei, professor, passando para agradecer também ao Celso, que ele ficou gravando aí esse tempo todinho para a gente. Muito obrigado. Lembre de dar 10 em todos os seus trabalhos até o final das eras aí. É só brincadeira, viu, gente? Bom, um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo encontro. Tá bom? Tchau, professor. Tchau, professor.